Fala pessoal, estamos começando mais o Infuse. Eu espero que Deus esteja falando ao seu coração durante esse tempo em que estamos aqui compartilhando um pouquinho daquilo que falamos na última Vision Night aqui sobre Hello Hurricane, em cima do texto de Amós. E ontem nós falamos um pouco sobre esse alerta de Deus, né? Assim como a Flórida está toda em alerta aqui por causa da iminência aí do furacão nos próximos dias, Deus também nos alerta sobre as zonas de risco, sobre momentos que nós podemos estar passando, escolhas que a gente pode estar fazendo, que pode estar colocando a nossa vida em perigo. E eu comecei a falar com vocês ontem que Deus faz um pouco sobre isso, Deus faz isso conosco. Às vezes Ele usa os elementos naturais para nos alertar, Ele faz isso. E eu disse para vocês que quando Ele faz isso é porque Ele nos ama e deseja, proteger a nossa vida, ser o nosso lugar de segurança. Qual que era essa situação de perigo que a nação de Israel estava vivendo e que Deus levantou Amós para denunciar? Basicamente, gente, a situação de risco que Israel estava vivendo estava relacionado a, primeiro, o abandono de Deus e, segundo, o abandonar dos mandamentos. A gente deve se lembrar que, Paulo principalmente fala isso lá em Romanos, que o Evangelho declara que a justiça de Deus, do princípio ao fim, sempre foi pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, a salvação, a relação com Deus, nunca aconteceu pela mediação dos mandamentos, Nunca teve a ver com obedecer para que nos relacionemos. O relacionamento com Deus sempre foi por pacto, aliança, pela graça, Deus nos escolhe, nos coloca numa relação de amor com Ele, Ele entra em pacto com a gente. E é claro que Deus faz isso para que a gente se torne representantes dele. E aí é que entram os mandamentos. Os mandamentos não são a condição para a relação com Deus, mas os mandamentos se tornam a condição para que a gente possa representá-lo no mundo. Bom, Israel estava negligenciando a aliança, que é o relacionamento com Deus, e os mandamentos que davam a Israel a condição para representar a Deus. E isso, gente, estava causando pelo menos 3 situações de causa aqui. A primeira está aqui em Amós, capítulo 2, do verso 6 e 7, verso 6, 7 e 8, perdão. Eu não vou ler com você, eu peço que você leia depois para a gente ganhar tempo aqui. Mas tem a ver com uma vida de injustiça, porque Israel estava negligenciando a relação com Deus e os mandamentos de Deus. Então Israel estava se tornando injusto na sua forma de viver. Oprimiam o pobre, usavam o poder em benefício próprio, em benefício próprio. Nas relações comerciais eles eram injustos, cobravam valores a mais, ou seja, a nação se tornou uma nação corrupta, uma nação injusta, Tanto desde o alto escalão até as pessoas comuns. Depois o profeta vai dizer que não apenas isso, mas o profeta também vai dizer, ainda nesses versículos aqui, que as famílias estavam se tornando destruídas. O profeta diz que o pai e o filho disputavam o amor de uma mesma mulher. Então, o núcleo familiar, que é a base da sociedade, estava totalmente desestruturada. Perceba, pai e filho disputando uma mesma mulher. No capítulo 3, ele vai dizer que não apenas havia desestrutura nas famílias e não apenas havia injustiça, como eles eram idólatras. E aí ele vai dizer o seguinte, que essa idolatria não tinha a ver com um ídolo, mas com um estilo de vida de viver para si mesmo, ou, como o profeta diz aqui, das pessoas correrem atrás de dinheiro. O centro da vida dessas pessoas se tornou o ganho financeiro, os bens materiais, ou seja, elas estavam dizendo, olha, nós vamos viver para a gente mesmo, o propósito de Deus não importa, a relação com Deus não importa, o que importa é ter dinheiro, o que importa é ficar cheio de riquezas. E por último, no capítulo 7, ele vai dizer que quando Amós começou a denunciar esse tipo de comportamento, a nação, ao invés de ouvir a palavra, em primeira instância, se arrepender e se voltar para Deus, procuraram um profeta, procuraram um outro sacerdote que tinha não só poder religioso, mas também tinha poder político, pela relação que ele tinha com o rei nessa época.
E esse sacerdote pregava exatamente o que a nação queria ouvir, para que eles se sentissem confortáveis a respeito do estilo de vida de pecado que eles estavam acostumados. E aí, então, Deus também vai denunciar isso. Então, o abandono de Deus e o abandono dos mandamentos estava trazendo uma vida injusta, uma vida corrupta, uma família desestruturada, uma nação que vivia para si mesma, vivia, parâmetros de idolatria. E por último, as pessoas estavam tentando maquiar aquele momento caótico, buscando ouvir uma mensagem que escondia os seus pecados ao invés de denunciá-los. E aí Deus vai dizer, por causa disso tudo é que a vida de vocês está destruída. Por causa disso tudo é que a vida de vocês está corrompida. Então, olha só, gente, assim como o furacão estava chegando, o terremoto estava chegando, na verdade, e esse terremoto iria destruir a vida das pessoas, era importante que elas soubessem. Deus está dizendo, olha, sabe por que a família de vocês está destruída? Sabe por que a nação de vocês está injusta? Sabe por que nas relações comerciais vocês não prosperam? Sabe por que a vida de vocês não vai bem? Porque vocês são idólatras. Porque ao invés de se arrependerem, se voltarem para mim, vocês preferem ouvir conselhos que maqueiam a vida de pecado de vocês do que se arrependerem e voltarem para os meus caminhos. Sabe, com tudo isso aqui, gente, Deus, ele mostra o amor dele para com a gente. Em Hebreus capítulo 12, o Senhor diz, olha, eu corrijo o filho a quem eu amo e eu exorto o filho a quem eu quero bem. Então, se Deus está nos exortando, Deus está nos corrigindo, é porque ele tem uma vida melhor para nós. Seria ignorância da nossa parte permanecer no erro quando Deus tem pensamentos de paz e não de mal para nos dar um fim melhor para as nossas vidas. Então, eu quero terminar esse insight de hoje orando com você para que o nosso coração esteja inclinado para ouvir a voz de Deus, que a gente não se porte de forma orgulhosa, ainda que a palavra dele por um momento pareça dura, essa palavra ela vem para nos apontar um caminho melhor. Então, que o nosso coração seja humilde para receber a exortação do Senhor. Vamos orar? Pai Celestial, dá-nos um coração quebrantado, dá-nos um coração humilde, arrependido, Senhor. Que quando o Senhor nos exortar, a gente não se posicione de forma altiva, arrogante, orgulhosa, que a gente se posicione de forma quebrantada, reconhecendo a Tua voz, ouvindo a Tua voz e permitindo que o Senhor nos conduza em direção a uma vida de transformação. Pedimos isso ao Senhor nessa hora, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe você. Nos encontramos amanhã aqui para mais um Infuse. Não se esqueça de deixar o seu comentário, seu pedido de oração e se inscrever no nosso canal. Até amanhã.